Hemorroidas. O que fazer numa crise de hemorroidas? Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai conversar um pouquinho hoje a respeito de doença hemorroidária. Uma queixa muito frequente no consultório e os pacientes têm bastante dúvida a esse respeito. No primeiro momento, o que é hemorroida? O que é a doença hemorroidária? É a dilatação de um plexo venoso na região perianal. Então, o paciente, todo mundo tem um plexo venoso, e o paciente que tem constipação, intestino preso, fica muito tempo sentado no vaso sanitário, faz muita força para evacuar, esse paciente pode ter uma dilatação desse plexo venoso. E à medida que essa dilatação acontece, a anatomia da parede do vaso acaba sendo destruída. E a gente tem essa dilatação, que é uma dilatação permanente, e muitas vezes a gente não consegue regressão. E com essa dilatação a gente tem exatamente o hemorroida, que são aquelas bolinhas, aqueles carocinhos na região do ânus, que quando o paciente evacua tem sangramento. Então uma queixa muito comum é o sangramento, a evacuação, a sensação do caroço, de um abaulamento na região anal, às vezes dificultando até a higiene do paciente, e muitas vezes o paciente pode ter dor na região do ânus. Quando o paciente com doença hemorroidária tem dor na região do ânus, provavelmente a gente está diante de uma complicação chamada de trombose hemorroidária, um coágulo que se formou no interior desse mamilo hemorroidário. E esse paciente, sem dúvida, precisa de um tratamento imediato e um tratamento depois na sequência para prevenir ou diminuir a progressão dessa doença hemorroidária. Num primeiro momento, então, a gente tem um paciente que tem um desconforto na região anal e tem sangramento às evacuações. É importante, claro, esse médico ser consultado, ser avaliado por um médico especialista, a gente entender qual que é o grau dessa doença hemorroidária. A gente classifica de grau 1 até grau 4 essa doença hemorroidária, em doença hemorroidária de mamilos internos e externos, então a gente precisa ter essa avaliação, até mesmo para propor o tratamento mais adequado para esse paciente. O tratamento começa, de uma forma geral, para todos os pacientes, com a melhora do hábito intestinal. Ou seja, se é um paciente que tem dificuldade para evacuar, é um paciente que vai uma vez no banheiro a cada 3, 4 dias, uma semana, então a gente precisa melhorar, esse paciente precisa ir no banheiro aí uma vez por dia, algo ao redor disso, mas que ele vá ao banheiro sem fazer força, sem ter dificuldade na evacuação, fezes bem formadas, quer dizer, não aquelas fezes que a gente chama de fezes em síbalos, as fezes em pedacinhos ou muito ressecadas. Então o hábito, a ação de ir ao banheiro, de evacuar, tem que ser algo natural, algo que não traz desconforto, dor ao paciente, nem sangramento. Então o primeiro ponto importante é corrigir o hábito intestinal, aumentando a ingestão de fibras, aumentando a ingestão hídrica desse paciente, fazendo ele ter um trânsito intestinal saudável. Tá? Um segundo ponto importante, o paciente não deve perder, isso é muito comum hoje em dia, os pacientes vão com o celular para o banheiro e ficam sentados no vaso sanitário mexendo no celular, fazendo um monte de coisa em mídia social, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, e passam horas. Eu já tive pacientes com 2 horas sentados no vaso sanitário mexendo no celular. Esse é um hábito péssimo e um excelente hábito para formar hemorroidas. Então isso tem que ser evitado. Vai para o vaso sanitário quando tem vontade, evacua, levantou, terminou o ato evacuatório, acabou o tempo de ficar sentado no vaso sanitário. Isso também é extremamente importante. Então a gente corrige o trânsito intestinal, o hábito intestinal, a ação evacuatória tem que ser uma ação rápida, quer dizer, só naquele momento de vontade de evacuar e sair do vaso, e a higiene local do ânus, como a gente deve fazer para esse paciente? De preferência, água e sabonete, tá? Pode ser uma água, chuveirinho, ou mesmo o chuveiro, e usar um sabonete neutro, tá? Tentar evitar o uso de papel higiênico pelo traumatismo local, e aqueles lencinhos umedecidos, eles podem ser usados, tá? Não tem problema nenhum. O paciente às vezes está no trabalho, está fora de casa, quer usar um lencinho umedecido, não tem problema, de preferência um hipoalérgico ou um lencinho sem perfume, para não causar dermatite, não causar nenhum desconforto do tipo coceira, prurido na região anal, pelo perfume que esses lencinhos muitas vezes trazem. Então, um lenço umedecido, hipoalérgico, sem perfume, é interessante quando você está fora de casa e não pode usar água e sabonete, tá? Então, essa é uma dica importante. Quando o paciente tem sintoma, quer dizer, o paciente ele tem um diagnóstico de hemorroide, ele faz as medidas dietéticas, ingestão de fibras, a gente melhora o trânsito intestinal, o hábito intestinal, ele aprende que a evacuação tem que ser um ato natural e rápido, quer dizer,
não algo onde ele perde tempo, tem distrações no momento da evacuação no vaso sanitário. Quando a gente já corrigiu tudo isso e o paciente ainda continua com sangramento, com dor na região anal, então a gente precisa atuar especificamente nesses pontos, né? Isso é extremamente importante. Gostaria de frisar, deixar em parênteses, uma informação importante. Pacientes que têm mais de 45 anos ou histórico familiar de câncer gastrointestinal, que sangram durante a evacuação, por mais que esses pacientes tenham o diagnóstico de doença hemorroidária, a gente examina, vê que tem hemorroida mesmo na região perianal, mas esses pacientes têm mais de 45 anos ou histórico familiar de câncer gastrointestinal, esses pacientes merecem e devem ser investigados com uma colonoscopia, tá? A gente não pode aceitar o diagnóstico do sangramento na evacuação, sangramento anal, como algo já vindo do hemorroida sem ter um estudo completo desse intestino, tá? Isso é extremamente importante. Então a gente tem que lançar a mão da colonoscopia, estudar o reto desse paciente, estudar o restante dos cólons desse paciente, quer dizer, o restante do intestino grosso desse paciente, para aí sim a gente definir como origem do sangramento a doença perianal, a doença orificial, a doença hemorroidária. Então eu preciso de uma colonoscopia, principalmente pacientes, né, acima de 45 anos e pacientes com histórico familiar positivo para câncer coloretal. Então esses pacientes devem ser avaliados por uma colonoscopia antes de tratado a doença hemorroidária. Feito o diagnóstico, então, a gente vai examinar esse paciente, ele vai ser submetido a uma anoscopia, um exame proctológico no consultório, a colonoscopia vai ser solicitada também, e a gente vai definir que tipo de hemorroida é esse, um hemorroida interno, externo, um hemorroida grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, e a gente vai definir o tratamento. Hemorroidas, nas suas fases iniciais, a gente consegue tratar com medidas de controle alimentar, medidas higienodietéticas que a gente chama, até mesmo com ligaduras elásticas feitas no consultório, onde a gente consegue tratar essa doença hemorroidária nas suas fases iniciais. Quando o paciente já tem uma doença hemorroidária que sangra, que causa muito desconforto, um hemorroida maior, um grau 3 ou grau 4, muitas vezes esse paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico para extração, para remoção dessa doença hemorroidária, desse plexo venoso que dilatou, né? E aí a gente vai acabar realizando um procedimento cirúrgico. E quando a gente fala em cirurgia para tratamento de hemorroida, isso gera muita ansiedade. O paciente os pacientes têm um amigo, um conhecido que fez uma cirurgia de hemorroida e foi uma cirurgia super desconfortável, então ele traz esse pânico, ele traz essa preocupação de colegas conhecidos que ele escutou pelo desconforto, pela dificuldade no pós-operatório dessa cirurgia. Isso não é bem assim, tá? Claro, quanto maior a hemorroida, tecnicamente é uma cirurgia um pouquinho mais complicada, uma cirurgia que leva um tempo maior, vai necessitar de um tempo para cicatrização maior, um cuidado maior com a região aí para uma cicatrização adequada nesse paciente. Por isso, quanto antes tratar, melhor, né? Mas nada disso não é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia normalmente que se gasta aí 20, 30 minutos para fazer um procedimento hemorroidário comum, tá? Onde a gente faz a retirada, existem várias técnicas, a gente pode usar pinças de energia, grampeadores, até mesmo a técnica mais comum que a gente utiliza, o Milligan Morgan, que é a mais tradicional, conhecida pelos cirurgiões, onde a gente faz a remoção desse plexo hemorroidário e essa região no ânus fica aberta, quer dizer, fica uma feridinha na região do ânus, onde a cicatrização acontece de dentro para fora, o que a gente fala de uma cicatrização por segunda intenção. A gente usa essa técnica aberta por quê? Qual que é a vantagem dessa técnica? Uma cicatrização com menos infecção, quer dizer, se o paciente tiver um cuidado de higiene adequado na região, sempre evacuar, lavar a região do ânus, água, sabonete, enxugar bem, lavar, além disso, 2 a 3 vezes ao dia, não necessariamente ligados à evacuação, essa é obrigatório, mas além disso ele vai 2, 3 vezes ao dia no pós-operatório, lavar a região do ânus, manter a região limpa e seca, e a gente caminhar com uma boa cicatrização, esse pós-operatório segue bem, tá? O paciente segue sem desconforto, tomando suas medicações de maneira adequada, de maneira prescrita pelo médico, o paciente tem um bom pós-operatório aí e evolui de uma maneira bem satisfatória. Eu gostaria de frisar aqui um ponto importante, que muitas vezes o paciente vem com a queixa de hemorroida associado à dor. Quando a gente tem dor na região perianal, decorrente de doença hemorroidária, muitas vezes a gente está diante de uma complicação, chamada de trombose hemorroidária. Um coágulo que se formou no interior desse hemorroida. E aí esse hemorroida aumenta de tamanho,
fica inflamado e essa região fica uma região que gera bastante dor, bastante desconforto. Esse paciente é um paciente de tratamento clínico nesse momento, tá? São raras os momentos, raros os episódios onde o paciente com trombose hemorroidária precisa ir para o centro cirúrgico. Na grande maioria das vezes, esse paciente é um paciente de tratamento clínico. A gente vai melhorar a alimentação, vai manter uma boa analgesia para esse paciente, um controle de dor, analgésicos, anti-inflamatórios, banho de assento, isso é extremamente importante, uma pomada de ação local, ação anti-inflamatória e ação anestésica, e esse paciente aí normalmente entre 1 e 2 semanas, ele vai ter uma regressão dessa trombose, o hemorroide até diminui um pouquinho de tamanho, cessa o sangramento e principalmente o controle da dor. Em 1 a 2 semanas esse paciente normalmente está sem dor, tá? E a partir daí ele deve ser avaliado sim para uma cirurgia, para um procedimento sobre esse hemorroida para evitar complicações futuras. Mas não na crise aguda. Na crise aguda a gente vai tratar clinicamente e depois esse paciente pode ser submetido aí a um procedimento no hemorroida de uma maneira tardia. Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo. Caso vocês tenham gostado do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos e eu fico à disposição aí para dúvidas. Obrigado.